Pois é, sejam todos muito bem-vindos. Eu aqui de novo com vocês, o Marcelão. Como é que vocês estão vendo aí, né? Alguns dias aí da eleição do Donald Trump. Eu queria saber como é que vocês estão vendo aí o resultado dessas eleições, tudo que a gente está ouvindo aí de bate-papo, de mimimi, de chororô, as pessoas comentando favoravelmente, as pessoas comentando negativamente, alguns extremamente esperançosos, outros extremamente tristes. Como é que vocês estão vendo? O que é que vocês esperam realmente de um cara como Donald Trump? O que é que vocês esperam de uma democracia? O que é que vocês esperam de um tsunami, né? A gente marcou aí a palavra, usou a palavra tsunami, parafraseando aí o William Vac, nós vamos comentar o vídeo do William Vac que diz exatamente isso, fala sobre o tsunami, que não vai ficar pedra sobre pedra, principalmente aqui no Brasil. Principalmente nós brasileiros vamos ser extremamente afetados por esse tsunami de Donald Trump. Alguns dizem que ele é maluco, outros dizem que ele é o salvador da pátria, outros dizem que ele é o anticristo. Eu, para mim, acho que ele é um cara normal e que está procurando deixar sua marca no planeta. Você concorda com isso? Você acha que o Donald Trump, de fato, é o cara que quer deixar sua marca no planeta e quer mudar essa cultura woke e quer pensar de forma assertiva em outras coisas? Deixe seu comentário aqui, fala comigo que eu vou responder vocês. Vamos para a vinheta e comentar o vídeo do William Vac a respeito do tsunami Donald Trump. Solta a vinheta. Pois é, o pessoal, eu fiz um vídeo aí recentemente falando do William Vac, que ele era piloto de avião, que eu tinha essa proximidade com ele, proximidade rasa, né? Proximidade pequena. Eu cruzei com ele algumas vezes lá no Broa Fly-In, que é um evento de aviação do qual eu era o gestor do evento. Então, de vez em quando aparecia lá uns caras e eu tive o prazer de conhecer e de fazer um voo com o William Vac no avião dele. Ele é um piloto e eu tive essa satisfação. Então, minha história com o William Vac é essa. Pô, Marcelo, tu conhece gente, né? Pois muitos anos trabalhando como diretor executivo em multinacional, como Camargo Correia, como Votorantim, dá nisso, a gente acaba conhecendo muita gente. Mas vamos ouvir aqui e ver, vamos assistir o vídeo do William Vac falando sobre o tsunami Donald Trump. Vamos nessa? Para o Brasil, Donald Trump é um verdadeiro tsunami que atingiu todos os setores relevantes da nossa política e economia. Vamos lá, alguns exemplos, hein? Na política comercial até aqui, exportações brasileiras para os Estados Unidos eram pouco taxadas. Vai continuar assim? Na clássica geopolítica, Trump enxerga a China como grande inimigo e o Brasil preside o grupo dos BRICS, que virou um braço da China. Como é que fica a nossa relação com Washington? Trump abraçou e foi abraçado pelos donos das Big Techs e abraçou a briga deles para não serem taxados nem regulados. Com o Brasil, especialmente no judiciário, falando em regular redes, como é que fica? Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris de combate às mudanças climáticas, enquanto o Brasil se prepara para sediar a COP30, que trata justamente disso. Como é que fica agora a política ambiental brasileira? E não por último, Trump abriu uma campanha a favor de liberdade de expressão. Ligada ou não essa questão aos interesses diretos das Big Techs, é uma expressão da guerra cultural em escala planetária, na qual Trump assume a liderança das correntes políticas que se convencionou chamar de direita. Como é que fica para o governo de esquerda brasileiro, diante de uma oposição que se sente empolgada e inflamada com a vitória de Trump nos Estados Unidos? Dele se espera até mesmo uma ajuda concreta para pressionar o Supremo no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ponto de interrogação. Nenhuma dessas perguntas tem, por enquanto, uma resposta clara ou definitiva. Para o Brasil... Ou seja, não conseguimos responder nenhuma dessas perguntas aí que o William Vac nenhuma dessas interrogações aí que ele levantou,
para nós, é muito, muito, muito ruim. Por que que é ruim? Se a gente não consegue enxergar um horizonte, fazer uma análise preditiva, fazer uma análise de cenário futuro, diante dessas três interrogações aí que o William Vac fez, é porque a gente está muito perdido, é porque o desgoverno do Brasil está muito forte, é porque o povo não consegue mais entender o que está acontecendo, não consegue mais determinar nada dentro da nossa cultura, é porque a gente não consegue entender e não consegue achar o fim dessa cultura woke. Essa cultura em que tudo pode, tudo deve, se a gente não consegue entender a importância que um americano dá para a liberdade de expressão, é porque a gente não dá a mesma importância, não dá a mesma relevância. E se a gente não dá a mesma relevância, a gente discorda, ou pelo menos não converge os interesses. É isso que o William Vac está dizendo aqui, que o tsunami brasileiro, o tsunami que vai pegar o Brasil, chamado Donald Trump, ele vai exigir da gente um alinhamento de propósitos ou um total desalinhamento. Ele vai pressionar esse atual governo que está aí para ou vocês estão do meu lado ou vocês estão contra mim. Ou vocês estão a meu favor ou vocês estão a favor da China com o BRICS. Ou vocês vêm para o meu lado ou eu não vou para o lado de vocês. Simplesmente ele não vai fazer nada. Ele só de fechar os olhos, de ignorar o Brasil, já é um tsunami. A gente perdeu o que perde de exportações para os Estados Unidos, ou ter os produtos tão taxados. Os produtos brasileiros vão ser tão taxados, tão carregados de impostos, tão carregados de encargos, que vai ficar ruim para mandar isso lá para fora, vai ficar chato para as exportações. O que também não é totalmente ruim. Por exemplo, se sobrar um pouco de carne aqui no Brasil para a gente comer a picanha que o Lula prometeu, ninguém vai ficar triste. Se sobrar um pouco mais de soja para fazer ração, para o preço da ração animal baixar, ninguém vai ficar triste. Se sobrar um pouco de petróleo aqui, a gente não exportar óleo bruto para ter que refinar e comprar de volta aqui no Brasil, a gente também não vai achar ruim. Se sobrar um pouco de carro aqui, que a gente não quer exportar para lá, ou qualquer produto, confecção, biscoito, soja, qualquer commodity que a gente exporte para os Estados Unidos, se sobrar um pouco para ficar aqui e abastecer o mercado interno, a gente também não vai ficar muito triste, mas a balança comercial do Brasil vai desregular completamente. O nosso déficit internacional, que já vai, o nosso déficit econômico que já vai em casa de trilhão, vai piorar ainda mais. Ou seja, nós vamos ser estrangulados pelas nossas próprias mãos, pelo próprio desgoverno e pela falta de entendimento do que é geopolítica internacional. Não adianta você achar que aqui no Brasil uma borboleta bate uma asa e não afeta o mercado europeu, não afeta a Ásia, não afeta os Estados Unidos, porque afeta. Não adianta você pensar que a gente é dono, que a gente é senhor do nosso espaço terrestre aqui, porque a gente não é. Hoje o mundo é globalizado. Balançou a borboleta, balançou a asa aqui no Brasil, vai interferir lá fora. Então, o que o William Vac está dizendo é isso, que o desalinhamento de propósitos com a entrada do Donald Trump vai ficar extremamente evidente. E o Donald Trump é um cara que sabe cobrar conta. Ele sabe cobrar a conta. Ele sabe cobrar a conta. A gente não sabe também ao certo o quanto de desapontado, o quanto de triste, o quanto de pistola, quão puto ele ficou com a não ida do Bolsonaro para a sua posse. A gente não sabe, né? A gente não tem certeza absoluta de absolutamente nada. A gente não tem um entendimento maior do que de fato significava para ele, para Donald Trump, a ida do presidente Bolsonaro para sua posse. A gente não sabe, né? Que acabou indo aí a Michele Bolsonaro, que aliás, pensa uma mulher linda que ficou, viu? Junto com o Eduardo Bolsonaro. Olha, meus parabéns para a primeira-dama, não sei se um dia, é óbvio que não, nunca ela vai me assistir falando, tecendo esse elogio, mas fazia tempo que eu não vi uma primeira-dama tão elegante, tão charmosa, tão bonita quanto a Michele Bolsonaro. Então, esse comentário do William Vac é sobre isso, né? Sobre esse desalinhamento total. O Brasil está indo para um lado e a economia mundial liderada por Donald Trump vai para outro.
Ah, mas a China vai ser um dia alguma coisa, se for. Que até lá muita água vai rodar, muita água vai passar por debaixo dessa ponte da China. Então, o William Vac está dizendo isso, que a gente não tem respostas para essas perguntas e que se a gente não começar a pensar nessas perguntas e, de fato, a defender um posicionamento estratégico para o Brasil, nós estamos fritos. E eu não acredito, sinceramente, desculpa, eu não acredito, sinceramente, que o nosso governo atual, o governo do Hélio, o governo do amor, tem condição mínima de empatia e para entender o lado do Donald Trump, que ele é um nacionalista nato, ele é o cara do poder americano, ele é o cara que vai empoderar, que vai colocar os Estados Unidos de novo na rota do trabalho, na rota do comércio internacional, com os seus parceiros comerciais. Ele é o cara que entende que quando o Brasil faz uma restrição e se apropria, por exemplo, de dinheiros investidos na Starlink, dinheiros que deveriam ser pagos para Starlink e para o mais novo ministro dele lá, né, o Elon Musk ocupa uma posição lá, entre aspas, de um pretenso ministro, não é? Então, o que a gente fez com o Elon Musk, o que a gente faz eventualmente com repórteres que vêm dos Estados Unidos para cá, dá uns baita cancelamento nos caras, deixa os caras cumprindo lá uma canseira dentro do aeroporto, na sala da imigração, isso não se faz. Né? Então, o Brasil ele é muito falacioso, o Brasil é muito... se acha muita coisa, e esse nosso atual presidente decrépito está tentando transformar o Brasil na decrepitolândia. Ele não tem condição mínima, eu acho que não tem saúde mental, não tem saúde física, não tem inteligência emocional nem intelectual para estar num cenário global sentado junto com os grandes. Não que Bolsonaro seja isso, seja o suprassumo da política brasileira, longe disso, não é? Longe disso, né? Então, mas é o que a gente tem. Quem é que pode enfrentar Lula em 2026? A gente não sabe quem pode enfrentar Lula. Talvez, não sei, o Nicolas não vai ter idade ainda em 2026 para estar se candidatando à presidência da República. Então, quem seria? Quem enfrentaria eventualmente o Lula? Mas hoje, me atualizando aqui na parte da manhã das notícias, eu já ouço alguns alguns rumores de que Lula não se candidataria em 2026. Que já estaria colocando na mesa a possibilidade de ter uma outra pessoa, uma pessoa que o substitua. E quem seria essa pessoa? Né? Então, tudo isso hoje são questionamentos que, como o William Vac falou, a gente não tem resposta. Mas a gente tem que refletir sobre isso. A gente tem que refletir no ônus, né? no desgaste que é ter um camarada como Luiz Inácio Lula da Silva coordenando o barco, né, esse transatlântico chamado Brasil. E como é esse desalinhamento de propósito com o Donald Trump. Isso vai ter um preço. Vai ter um preço. E a hora que a gente conseguir começar a ter as respostas para essas perguntas, talvez a gente não goste das respostas. Por exemplo, quanto pesou no coração dele a não ida de Bolsonaro para lá, para a posse dele? Você sabe? Eu não faço a menor ideia, não tenho a menor noção de quanto isso pode ter pesado. Pode ter pesado muito, pode não ter pesado nada. Ele pode usar o Brasil como exemplo. Aliás, ele tem dado falas. Ele teve uma fala dele hoje que ele não precisa do Brasil, o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos do Brasil. Plenamente assertiva a fala dele. Então, se a gente não se alinhar, e se a gente perder essa convivência com os Estados Unidos, se a gente perder as exportações para os Estados Unidos, as importações de insumos para os Estados Unidos, principalmente na área de tecnologia, a gente está frito. Porque o Brasil se acostumou a ter, no máximo, uma produção de commodities, desativou grande parte do seu parque industrial em função de importar tudo da China, importar tudo dos Estados Unidos, principalmente essa parte de tecnologia. Então, hoje a gente é refém. É refém da globalização, é refém do nosso geoposicionamento, é refém de um mundo globalizado.
e a gente insiste, a gente não, né? Esse nosso desgoverno aí insiste em pensar regionalmente, com a cabeça pequena, com a cabeça de azeitona, pô. Sem demérito azeitona, hein? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a fala do William Vac. Vou deixar vocês aí com a nossa vinheta de encerramento. Já gastei meu vocabulário, entendendo bem que política não é a minha zona de conforto. Estou aqui dando a minha opinião como cidadão comum, com os meus pequenos conhecimentos que eu tenho nessa área e como eu analiso como professor, que vou para a sala de aula conversar com meus alunos, como atuante na indústria da educação. Então eu escuto, eu ouço e tenho a obrigação de dar a minha opinião e de me posicionar. Então, triste, não temos as respostas certas para essas questões do William Vac, e isso vai custar. Vai custar, essa conta vai chegar para nós. Salvo alguém faça uma intermediação muito potente e dê uma injeção de semancol gigantesca nesse povo que fez o L para alinhar os propósitos, para alinhar princípios e para alinhar valores com o Donald Trump. Fiquem com a nossa vinheta aí de encerramento. Um grande abraço, a gente se vê em breve. Tchau! Marcelão fala o que tem de falar, faz resenhas e comentários, dá sua opinião, doa quem doer. Curta, compartilhe e comente, deixa o seu like e muito obrigado por prestigiar o canal Fala Marcelão.